questão trata do tema colonização europeia no continente americano. E ela diz o seguinte, o texto abordado: os europeus pensaram que a América lhes estava destinada. De início, o Novo Mundo constitui um país de sonho, o Eldorado, e de aventuras. Os europeus, em princípio, chegaram a pensar de que a América seria o paraíso terrestre de onde Adão e Eva foram expulsos, uma verdadeira visão do paraíso. O sonho se desfez depressa. Muitos europeus passaram a pensar depois que isso aqui era um verdadeiro inferno. A aventura permaneceu durante muito tempo a regra. E a rápida derrocada dos impérios indígenas, como por exemplo o Império Azteca, na região onde hoje está o México, e o Império Inca, onde hoje está o Peru, deu aos europeus a impressão de que se encontravam diante de uma natureza virgem que podiam modelar. Ou seja, de que os europeus poderiam de fato transplantar os seus valores para a América sem muita resistência. Como a América oferecia menos obstáculos e mais interesses que a África, por que menos obstáculos? Os europeus perceberam que as doenças que eles traziam para a América, como a gripe, o tifo, a sífilis, o sarampo, a catapora, matavam os indígenas porque o organismo dos nativos não tinha resistência. Na África isso não aconteceu. Então daí o europeu ter mais facilidade nesse momento da Idade Moderna de penetrar no continente americano. A penetração no continente africano, a colonização em si da África por parte dos europeus, é só na segunda metade do século XIX. Já a colonização sobre a América, já logo depois da chegada de Colombo. E mais interesses nesse momento da Idade Moderna na América, porque os espanhóis, já no século XVI, encontraram ouro e prata no México e no Peru. Então os europeus, os espanhóis, projetaram transplantar para essa região sua civilização e engrandecer sua pátria. A América, portanto, foi o continente das novas províncias espanholas, Nova Castela, e cita algumas, Granada, Nova Espanha. Então, aí no finalzinho o texto diz o seguinte, olha: realmente as sociedades constituídas pelos europeus diferenciavam-se sensivelmente das de seus países. Então os europeus tentaram transplantar sua cultura para a América. Conseguiram? Conseguiram. Mas não foi simplesmente uma cópia fiel. O que diz o texto é que as culturas e sociedades que se formaram no continente americano eram sensivelmente diferentes, diferenciavam-se dos seus países. Ou seja, é necessário interpretar bem o texto para depois resolver a questão. Então não se esqueçam, o texto, numa prova estilo Enem, ele nunca é colocado na prova em vão. É necessário interpretá-lo. E o que o texto diz para o aluno é que as sociedades que se formaram na América eram sociedades diferentes das sociedades europeias. E a questão no enunciado pede o seguinte: um aspecto que corrobora, o que significa a palavra corrobora? Que confirma essa originalidade da sociedade colonial que se constituiu na América Espanhola. Ou seja, uma alternativa que confirma que a sociedade que se formou aqui na América, na área de dominação da Espanha, era uma sociedade original, ou seja, com características próprias, diferentes da sociedade espanhola. Começando analisando a letra B, adesão do catolicismo por parte da população ameríndia. Não, isso não confirma o fato das sociedades coloniais serem originais, porque o catolicismo é uma característica da cultura europeia que foi imposta à população ameríndia, aos índios da América. Então, portanto, isso não confirma a tese de que as populações da América colonial tinham características culturais originais. A adesão ao catolicismo é simplesmente aderir a uma característica da cultura europeia. Portanto, a letra B está incorreta. A letra C fala da rejeição dos valores europeus pelos nativos. Também é um equívoco, porque os nativos não rejeitaram todos os valores europeus, adotaram alguns, tanto que até hoje a língua espanhola é a mais falada no continente americano e o catolicismo é a religião mais seguida, justamente porque os europeus trouxeram isso para o nosso continente. Então, portanto, a letra C também está equivocada. Já a letra D
trata da miscigenação entre colonos e nativos incentivada pela coroa. Um equívoco, porque a coroa não incentiva essa miscigenação. Essa miscigenação ocorreu sem interferência da coroa. Na verdade, há até medidas da coroa espanhola para evitar casamentos mistos entre europeus e indígenas e africanos, mas foi impossível. A miscigenação acabou sendo uma realidade, mas não uma política incentivada pela coroa. Então, portanto, letra D de dado também equivocada. A letra E fala que a imposição de critérios elitistas de organização social. Também um equívoco, porque isso é uma política da coroa espanhola, não é algo original dos povos da América. A questão do elitismo era uma característica da sociedade espanhola que acabou se refletindo também no continente americano. Então, portanto, a letra E também não pode responder a questão. A letra A responde a questão, porque ela fala sobre a adoção de aspectos da cultura nativa pelos colonos, porque houve uma conquista. Hoje, a língua mais falada na América é o espanhol, a religião seguida é a católica, só que é uma língua espanhola mesclada com elementos das línguas das culturas nativas. É um catolicismo diferente do catolicismo europeu, porque é um catolicismo que os colonos adotam, que se misturam também com elementos das culturas nativas. Por exemplo, a Virgem de Guadalupe, no México, é uma Nossa Senhora, uma Virgem Maria indígena, com pele indígena. E isso é impossível na Europa. É adotado na América porque os valores europeus se misturam aos valores indígenas, aos valores nativos. Forma-se, portanto, uma cultura sincrética na América Espanhola, mesclada de valores europeus e valores indígenas e, portanto, uma cultura original. Daí a letra A responder a questão.